Meus irmãos, boa noite, paz, Senhor, noite abençoada nessa noite de quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Essa palavra possa ser resposta para a sua vida. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, clube de membros, botãozinho assinar, e aqui em cima vai aparecer as informações se você sentir no seu coração de abençoar esse ministério. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa, mais uma conversa, né? Eu estava meditando hoje durante o dia, né? E às vezes a gente passa por situações assim de decepção, de frustração. E a frustração é algo comum na nossa vida, né? A gente cria uma expectativa em relação a algo, cria uma expectativa em relação ao tempo de algo acontecer, né? E é claro que quando se refere à frustração, entre aspas, em relação a Deus, ela vem muito por conta do tempo. A gente espera que Deus ele vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, no tempo que nós queremos ou determinamos, né? Mas outras vezes é que a gente espera que Deus vai fazer e Ele não faz. E também tem essa questão, né? Porque nem toda porta Deus abre, porque nem toda doença Deus vai curar e nem toda bênção que nós pedimos Ele vai dar. Mas quando Ele quer dar, tem um tempo. E esse desencontro do tempo de Deus com o nosso gera uma frustração muito grande. E é aí que mora o perigo, irmãos, porque a frustração ela pode nos levar ao abandono da nossa fé, à desistência, a esmorecer. E isso em todos os sentidos, tá? Em todas as áreas da sua vida e principalmente sobre a salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra diz isso lá em Apocalipse. Então guardar a fé viva, mesmo as coisas dando errado, mesmo as coisas não acontecendo na hora que você deseja, mesmo você não vendo respostas sobre aquilo que você tem vivido. Agora, uma coisa que eu posso dizer, e eu acho que isso eu aprendi a duras penas, né? E não acho que seja a forma correta, a forma que eu aprendi. Mas quando a gente passa por um processo muito doloroso, muito cansativo, uma luta muito prolongada, uma luta que é prolongada, na verdade, eu acho que a gente tem que... E eu sei que não é fácil, tá, irmãos? Eu aprendi, como eu falei, da forma mais difícil possível. A gente tem que tirar o foco do problema. Você tem que ocupar a sua mente, o seu coração com algo, sabe? E eu falo para vocês, isso eu digo por experiência própria da minha vida e vendo na vida dos meus irmãos e amigos. Eu acho que um dos melhores remédios, uma das melhores anestesias para você passar por um momento de dor, de dificuldade, é quando você serve ao Senhor, quando você vai fazer a obra, vai evangelizar, vai se envolver com as coisas da igreja, vai realizar a obra de Deus, sabe? A obra de Deus é quando você se mergulha de cabeça. É uma coisa que te leva a um nível, a um patamar de comunhão, de intimidade, que te faz transcender. Aí é o texto de Abacuque, que o Senhor, Ele é a minha força, Ele faz dos meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Você fica acima do problema. É como aquele avião que eu dou sempre o exemplo, né? A primeira vez que eu voei de avião foi uma viagem, uma ponte aérea Rio-São Paulo, na empresa que eu trabalhei, lá em 2009, 2008, e estava chovendo, e o avião quando subiu, passou pelas nuvens o sol. E aquilo para mim foi uma surpresa, né? Você está chovendo, o tempo está nublado, não estava um temporal, mas estava chovendo, e aí quando ele passa pelas nuvens, aquele sol, aquele céu azul lindo, eu falei, rapaz, que coisa impressionante. E é isso, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, quando nós nos mergulhamos, quando nós mergulhamos na presença, é isso, a tempestade fica lá embaixo, o tormento fica lá embaixo, a dor, a aflição, a angústia, tudo aquilo que te entristece fica lá embaixo, sabe? Então, quando o profeta Ezequiel ele é levado à torrente das águas purificadoras, e à medida que ele vai entrando, né, ele vai sendo envolvido por aquelas águas, a água dava no calcanhar, depois a água dava ali nos artérios, no joelho, a água dava no lombo, e até que ele foi tomado pelas águas. Notem os irmãos, isso é uma coisa básica, qualquer um já entrou na praia, na piscina. Você vai entrando na água, quanto mais fundo você está, menos controle você tem sobre o corpo. Você está no rasinho, é só as pernas, ali a água batendo na perna, você tem controle, você consegue andar. Agora quando você está em águas profundas, você não tem controle. Você é levado pela água, pela correnteza, sabe? É claro, quem não sabe nadar, né? Você sabe nadar, mesmo assim ainda há correnteza, não deixa de ter correnteza. Mas o que o texto ele quer mostrar é ir fundo. E eu sei que não é fácil. Isso que eu falo que eu aprendi da pior forma possível. Eu aprendi a tirar o foco da pior forma possível. Foi
através dos meus erros, através das minhas falhas, através dos meus desajustes, e aí isso acabou tirando sim o foco, porque Deus me entregou as consequências, né, em alguns momentos, né, e eu lembro do meu deserto sentimental, que foi o que eu vivi, o mais duro da minha vida, né, um deserto de divórcio, de dissolução de família, especificamente esse, né, não todos, mas muitos eu consegui sair pela porta da frente, mas eu digo que esse eu vivi uma situação onde teve uma porta de fundo, sabe? É a forma que eu não recomendo. É quando você desiste, não só de viver uma experiência que você está vivendo, você, não digo desistir, desistiu de buscar pela restauração, não digo isso, porque quem desiste realmente de fato é quem vai embora, quem abandona a família, quem trai, quem engana, quem mente. Mas quando você desiste de continuar naquele caminho, de seguir por aquilo ali, é uma opção, é uma escolha. Você tem um livre-arbítrio, né, a partir do momento que você tem uma prerrogativa bíblica, e eu tinha. Mas o problema foi que eu comecei a desistir do Senhor. Eu comecei a desistir da salvação. Eu comecei a desistir de servir a Deus. Eu comecei a desistir de viver as experiências com o Senhor, de orar, de buscar, sabe? E esse é o perigo da frustração. Então, muito cuidado, minha irmã, meu irmão, com o que você pede, não só com o que você pede, porque às vezes o que você pede, na maioria das vezes, até aquilo que a gente pede é o que Deus quer. Eu sei que muitos irmãos aqui estão buscando algo que Deus quer. Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer abrir portas. Primeiro porque Deus é um Deus abençoador, e o Deus não querer eu vejo mais como sendo quase uma exceção de uma regra. Porque Deus quer nos abençoar, Deus tem vontade de operar na vida do homem. Ele é um Deus galardoador, Ele gosta de galardoar o homem, de abençoar, de dar galardão ao homem. Esse é o caráter de Deus. Agora, o tempo dessas coisas acontecerem, isso aí é o pior. É o tempo demora, o tempo passa, nada acontece, pouquíssima coisa muda. E a gente tem aquela mania de pensar que Deus vai despiorar a maioria dos milagres. Guarde uma coisa no seu coração. A maioria dos milagres é que nem o mergulho de Naamã. Naamã não foi sendo curado. Naamã foi curado na última vez, no último mergulho. A maioria dos milagres é assim, irmãos. É de repente, Deus, pronto, é agora. E por isso a gente não vê as coisas melhorando ou despiorando, não. É no último mergulho. Então, não deixe a frustração, a decepção, porque a gente estabelece as nossas metas, os nossos tempos, a gente coloca validade na promessa. Não deixe, não coloque, e se colocou, retire. Não deixe isso corroer a sua fé, não deixe isso destruir aquilo que você tem de mais precioso, que é a promessa que você carrega dentro do seu coração. Tá bom? Então posso dar essa palavra. Deus abençoe vocês nessa noite. Pai, Senhor.